Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 100. Se alguém sentiu falta de um óculos aí, é feminino, óculos de alguma irmã aí. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom consolador, o bom consolador, o bom consolador, que Deus nos protegeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom consolador, o bom consolador, o bom consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom consolador. É o consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom consolador, o bom consolador, o bom consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom consolador. Ó, grande eterno amor, ó, gozo divinal, que devem proclamar por onde meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom consolador, o bom consolador, o bom consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom consolador.
Nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um outro texto. 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 12 ao 23. Vou pegar essa água aqui. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara a Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que Deus nos ajude, irmãos, na compreensão desta palavra. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra lida, apresentando aqueles que vão estar servindo ao Senhor com as suas contribuições, dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos pedir aqui ao presbítero Anderson para fazer esta oração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por nesta noite conceder a nós esta oportunidade rica e singular de podermos estar na Tua casa. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E nós invocamos o Teu nome nesta hora, ó Deus, por intermédio do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E pedimos que a Tua boa mão se estenda sobre nós nesta noite. Sim, Senhor, que a Tua mão se estenda sobre nós nesta noite, para curar, para salvar, para libertar, de maneira que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, pela cidade de Cruz das Almas. Pedimos que a Tua mão se estenda sobre esta cidade, Senhor, anulando, repreendendo todas as forças das trevas, Senhor. Pai, nós oramos pelas autoridades políticas, nós oramos pelas autoridades religiosas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que neutralize toda ação de demônios, toda
toda ação de Satanás que peleja, meu Deus, contra esta cidade, que peleja, meu Deus, contra a igreja, a Assembleia de Deus neste lugar. Estenda a tua mão sobre a Assembleia de Deus em Cruz das Almas, ó Deus. Traga a tua prosperidade espiritual, ó Deus, para a vida dos teus filhos. Prospera em tudo para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Todos os poderes das trevas que pelejam, ó Deus, contra esta obra, contra esta igreja, contra esta cidade, joga por terra, em o nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos a resistência neste lugar, ó Deus, contra os poderes malignos, Senhor. A tua igreja é resistência neste lugar, contra as forças das trevas, Senhor. Nós declaramos na autoridade que há, no nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, que todos os poderes das trevas sejam anulados, sejam paralisados, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Ramanchoria, Hassuria, Calamacheia, que a tua boa mão se estenda, meu Deus, sobre nós nesta noite, que a tua palavra flua até os nossos corações, trazendo prosperidade e vida espiritual. Seja com todos aqueles, Senhor, que estarão também ofertando, dizimando neste momento, contribuindo para a manutenção da tua obra, Senhor. Abençoa-os em tudo, ó Deus, e tudo quanto os teus filhos colocarem as mãos para fazer, faz-e prosperar para a glória do teu nome. E a igreja do Senhor diz: meus amados irmãos, nós iremos servir ao Senhor com as nossas contribuições. E eu quero dizer aos irmãos que muita gente às vezes não vem com a cédula, a oferta, mas eu acho que todo mundo aqui tem celular, não tem? Sim ou não? Pronto, olha aí, ó. A Bíblia diz assim: não apareça perante mim de mãos vazias. Eu só não vou pedir para você ofertar se a sua conta estiver no devedor, que eu não vou piorar a situação de quem já está no vermelho. Mas geralmente quem vai para o vermelho é porque não é fiel. O dizimista e ofertante da casa do Senhor, Deus não deixa ele no vermelho. Eu sou testemunha disso. Né? Alguém diz: o senhor está falando assim porque o senhor é pastor. Eu não fui pastor a vida inteira. Então eu já tive muitas experiências. Deus me deu a oportunidade, eu vou contar algumas aqui. Não uma nem. Hoje mesmo eu tive uma. Minha conta estava quase perto do limite, não cheguei a entrar. E aí eu falei: ô abençoado, bota um depósitozinho aí na minha conta. E aí, liguei para um rapaz, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Ele fala: pastor, deixa eu olhar. Ô pastor, quero lhe informar, lhe comunicar que já foi liberado aqui hoje. Aí quando eu abro a conta, olha o crédito na conta, dinheiro que eu não estava esperando, chegou. Eu falei assim: olha, eu fiz algo esses dias aqui e Jesus já me retribuiu mais do que o dobro. Então assim, se você não tem fé, meu irmão, não vai adiantar eu falar nada, não vai resolver. Só funciona para quem tem fé. Se a tua fonte for Deus, Ele vai suprir, não vai deixar faltar. Amém? Esse mês é o mês que as pessoas ficam mais felizes e alegres, né? Porque recebe uma teteiazinha a mais. É bom, né? Graças a Deus por isso. Lembre de ofertar na obra e na casa do Senhor, viu? Nós estamos aí fazendo um trabalho. Eu não tinha falado nada, mas a igreja está ficando placa nova, pintura nova, reforma nova. Alguém, as congregações, tem gente assim, que o dia só vem para a sede e não volta para a congregação. Várias congregações é que eu já atendi, várias, em menos de 5 meses. E tem uma série de outras na escala que vão ser atendidas aí nos próximos meses. Então, nós fazemos simultaneamente. Agora, é claro que esse aqui dessa frente estava feia, viu, meus irmãos? Aqui para nós. Eu olhava assim: meu Deus, tem misericórdia. Parecendo casa de pombo, né? Casa de pombo porque fica suja, né? Mas aqui não é casa de pombo, não, é casa de papai. O povo não gostou, não. Não é não, irmão?
Vocês não estão felizes, não? Oxente, irmão, a casa de papai não tem que estar bonita, sim ou não? Sim. Como é que isso é feito, pastor? Com as ofertas dos crentes. Com o dinheiro da igreja. Não é? Eu tenho vergonha de pedir o governador, como disse Neemias, eu peço o povo de Deus. Então, basta você ser fiel, dizimista e ofertante, que tudo entra no seu lugar, que tudo será adquirido, que tudo será feito para a glória de Jesus. Quem pode dizer amém? Qual é a congregação que está conosco hoje? Coplan, cadê os irmãos da Coplan? Fiquem em pé. Muito bem. Esses irmãos abençoados da Coplan canta? Canta ou não canta? Então vamos ouvir vocês cantar agora, enquanto a gente serve ao Senhor com as nossas contribuições. Quando acende, desfalecendo, tomei a decisão. Pois eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por Jesus, sinceramente fui, pois Meus amados irmãos, continua conosco aqui o pastor Heleno. Fica de pé, pastor. Muito bem. Os irmãos querem recebê-lo com boas-vindas? Amém?
Deus abençoe, seja bem-vindo. Tem mais alguém conosco essa noite, nos visitando? Os irmãos da Coplan já louvaram ao Senhor. Deus abençoe, vocês estão na casa de vocês. É Jussara Baldo, né? É, minha irmã. Prepara um louvor aí mais para o final do culto, viu? Antes de terminar, a senhora vai cantar um hino. Tem alguém conosco de alguma outra igreja? Ou é da Assembleia de Deus de outra cidade? Nós temos uma irmã ali. Mas fiquem em pé os irmãos, por favor. As irmãs que estão, por favor, fiquem em pé. Muito bem. Tem mais alguém conosco nos visitando? Tem mais um ali? Muito bem. Eu vou pedir às irmãs que estão próximas, por favor, cumprimente as nossas irmãs que nos visitam. Isso, dê um abraço. Você que está do lado aí. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esta casa, em nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui a nossa irmã Maria Eloy da Silva. Onde está a irmã Maria Eloy? Fique em pé, irmã Maria Eloy. A Ana Maria. Não tem o Maria? Ah, tem. Eu só cortei o primeiro aqui, a Ana Maria Eloy. Essa irmã está retornando aqui para a nossa igreja. Amém? Depois, na reunião de membros, nós estaremos trazendo o seu nome, mas ela já era daqui, não é isso? Está voltando. O bom filho, a casa torna. Vocês estão felizes? Amém? Ok, muitos outros voltarão. Meus amados, nós lemos a palavra de Deus hoje. Eu saí um pouco aqui do estudo de Neemias. Eu gosto de fazer aquilo que eu sinto no coração, né? Que Deus nos orienta a fazer. Então, vamos trazer uma palavra sobre esse assunto. Ontem aqui no culto, nós estávamos trazendo uma palavra e citei algo desse texto, né? Mas vamos dar um outro enfoque aqui hoje à noite. Quantos irmãos estavam na caminhada ontem lá? Chururu, ok. Uma metade, mais ou menos, dos que estavam aqui. Eu não sei se os irmãos foram para alguma outra atividade, mas assim, junto do carro de som, estava o povo da Assembleia, né? Depois cada igreja foi, assim, nos seus pelotões. Eu não sei, eu não contei, mas eu calculei, assim, eu tenho uma noção mais ou menos, né? Tinha bem menos do que essa quantidade de gente aqui. Eu acho que devia ter umas 200 pessoas, mais ou menos. Eu não sei por que os irmãos se ficaram com medo do sol, com medo de se queimar, de se bronzear, né? Mas olha, eu quero fazer um compromisso aqui com os irmãos. No ano que vem, nós vamos fazer o desfile. E assim, eu não quero passar vergonha. Eu estou acostumado a fazer desfile nas igrejas por onde eu passo, e a igreja em peso, para impactar. Aí a gente desfila com carro alegórico, com faixas, com pelotões de jovens, pelotões de senhores, tudo uniformizado, bonito, para a glória do nome de Jesus. Eu gosto das coisas bonitas e bem feitas. Então, irmãos, dessa vez tudo bem, eu não tive tempo para organizar muito rápido, mas no próximo ano, já fique pensando aí, porque nós queremos todo mundo na praça, na rua, comemorando o Dia da Bíblia. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, despretensiosa. Quantos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez, toda, de capa a capa? Só os que levaram. Ok, tem até um bom número. Graças a Deus, né? Mas tem alguns que não leram. Então, quero fazer um desafio a você que não leu a Bíblia. A gente está terminando o ano e em janeiro já vai estar ali. Faça um compromisso de ler a Bíblia agora em 2026. Pastor, como é que eu faço? Isso é simples. Você vai ler 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos aos domingos. 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos aos domingos. Se você fizer isso, em um ano você leu a Bíblia inteira. Não é difícil ler 3 capítulos por dia, irmão. É só fazer um esforço.
Se você não quiser ler só o Antigo Testamento, então leia 2 capítulos no Antigo e 1 no Novo. Quando for no domingo, você leia 3 capítulos no Velho e 2 no Novo. Entendeu como é que é? E aí você vai ler a Bíblia todinha em um ano, sem muito esforço. Quanto tempo eu preciso para fazer isso? No máximo 15 minutos. Em menos, eu leio muito menos do que isso. Mas vou botar logo 15 minutos. Então, separe 15 minutos por dia para você fazer a leitura da Bíblia e você vai conseguir ler ela, talvez, antes de terminar o ano. E os que já leram, quem quer ler comigo mais uma vez? Amém. Eu já li, eu já perdi as contas, eu não sei quantas vezes, já li várias. Quase todo ano eu leio. Às vezes eu não leio na sequência, eu leio por assuntos, leio por textos, mas a gente tem que ler, né? Ler a Bíblia é fundamental. Não só ler, mas meditar também na leitura da palavra de Deus. Quantos irmãos estiveram aqui no sábado, aqui na igreja? Levanta a mão. Opa, agora encolheu. O número ficou pequenininho, né? Eu falei que eu ia pegar o povo hoje. Eu não esqueci, vou dar meu recado agora, né? Meus irmãos, principalmente da sede. Cadê o povo da sede? Levanta a mão. Está faltando muito crente. Eu já fui comunicado aqui, e aqui vai meus recados, que meu recado é missa de corpo presente. Nunca missa de corpo ausente. Que o povo, quando chega em dezembro e janeiro, decola e vai para longe, né? Nada contra quem tem suas viagens, nada contra quem tem seus passeios, quem quer aproveitar as férias. Quem pode, parabéns, que maravilha. Agora, meu irmão, ficar de férias dentro de Cruz das Almas e não vir para a igreja, isso é um saco. Você vai vir e vai se alimentar. É verdade? Quem teve ontem aqui não foi alimentado? Sim ou não? Pois é, Deus sempre tem uma palavra nova. Então não fique em casa não, venha para a igreja. Então esse mês de dezembro o povo está tudo viajando. Oh Jesus! Mas lembre-se, crente assembleano tem 2 coisas a fazer quando viaja. Qual é, pastor? Primeiro, pedir, justificar e conversar com seu pastor. Segundo, pedir uma carta de recomendação. Quem lembra disso? Só quem lembra, levanta a mão. Pronto. Quem não lembrou vai lembrar daqui para frente. Quando você for viajar, meu pastor, vem aqui depois do culto, pastor. Eu quero a sua bênção. Vou ficar 15 dias fora. Apresente à igreja o meu nome em oração. O senhor vai sentir. Você acha que a gente não sente falta dos crentes? Quem de vocês aqui sente falta dos irmãos na igreja? Só quem sente? Eu sinto. É importante, irmão, a gente comunicar as nossas ausências. Vou estar ausente, pastor, ore por nós. Ou então, pastor, eu estou ausente porque eu estou em tratamento de saúde, ore por nós, peça à igreja oração. Esses bons costumes precisam voltar urgente. Crente não pode ficar em casa, irmão. Crente em casa enferruja. Crente em casa é igual água parada, dá dengue. E eu não quero ninguém dengoso. Eu só quero crente sarado. Então venha para a igreja que aqui eu dou remédio para vocês todo dia. Chegou aqui, eu aplico injeção. E o crente é Bezentacil na alma. Dói, irmão, mas sara.
Que Bezetacil dói, não dói? Ou injeçãozinha que dói, mas que sara. Cura. Então tem dia aqui que a gente dá umas Bezetacil bem forte. Agora que tu sai sarado pela palavra, sara. Bom, então, das próximas vezes que houver trabalho, seja de criança, seja de adolescente, seja de jovem, seja de senhoras e senhores, valorize. Chegará um tempo que esta casa ficará deserta. Que isso? Estão assustados? Eu espero que seja amanhã, que ela fique deserta aqui amanhã. Por quê, pastor? Eu estou esperando Jesus voltar hoje. Porque se Jesus voltar hoje, não vai ficar deserta? Alguém quer ficar aqui? Eu não. Eu quero subir. Então, depender de mim, Jesus volta e ela vai ficar deserta. Mas vamos vir para a casa de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. É isso aí. Então está dado o recado. Quem não veio, depois peça perdão a Jesus, tá? Você pecou. Pecou porque não os que não vieram porque não podia. Os que vieram, os que não vieram porque não podiam, não tem nada de pedir perdão. Mas os que não vieram porque foi com preguiça, tem que pedir perdão a Jesus. E é pecado, pastor? A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que tipo de pecado, pastor? Pecado por omissão. Omissão é quando eu deixo de fazer as minhas obrigações por preguiça. É pecado. E você sabia que preguiça é pecado, né? Quem sabia? Pois é. Aí a preguiça diz, hoje eu estou com uma preguiça. A gente ainda diz, estou com uma preguiça. Vou não. Então você pede perdão a Jesus para Deus tirar a preguiça. E você se despertar. Amém? Vamos para a palavra, que tem coisa nova aqui. Eu estava orando e pedindo ao Senhor, uma direção, e desde ontem, quando eu falei aqui, ficou algo assim na minha cabeça, E aí eu cheguei de tarde, estava lendo, estudando, pensando sobre a casa de Obed-Edom, e uma história que os irmãos conhecem, mas não custa nada lembrar. Eu vou falar, na verdade, de duas casas, que ficou a mesma arca. A casa de Abinadab e a casa de Obed-Edom. E eu gostaria que você pensasse e se identificasse em qual casa você está ou se identifica. Se você vai se identificar com a casa de Abinadab ou com a casa de Obed-Edom. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Nós lemos lá em Samuel 6, 1 Samuel, e se a gente volta um pouquinho no tempo, nós vamos encontrar que a arca de Deus ela foi tomada. E quando a arca de Deus foi tomada, no capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Enquanto isso, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ah, pastor, mas cadê o nome de Abinadab? Está no primeiro versículo. Vamos voltar lá para o 7:1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Eu não sei se vocês se lembram, mas qual era a residência, da arca do Senhor, antes dela ser levada, antes dela ser tomada? Alguém lembra? Ela ficava onde? Em Siló. A habitação da casa do Senhor era Siló. Mas desse episódio aqui, resolveram mudar o endereço. E levaram para um outeiro e colocaram esta arca na casa de Abinadab. Ainda fizeram o seguinte, consagraram o filho dele, Eleazar, para que guardasse a arca do Senhor. Nós não temos aqui muitas informações sobre quem era esse Abinadab, nem também quem era esse Eleazar que foi separado. Não sei quem separou. Eu tenho certeza que não foi Samuel,
foram os homens de Quiriate Jearim, e Samuel não morou e nem morava em Quiriate Jearim, portanto, com certeza que não foi Samuel que fez esse papelão. Com autorização de quem? Não sei. Porque tem gente que acha que pode fazer coisas não autorizadas. A gente daqui a pouco fala sobre isso. Ok. E a arca ficou lá tanto tempo, esquecida durante 20 longos anos. Entretanto, quando nós lemos o texto falando sobre Obed-Edom, fala que Obed-Edom aceitou que a arca do Senhor ficasse guardada na sua casa. Quando Davi, empolgado, mandou buscar a arca do Senhor, meus amados irmãos, ele fez com as melhores intenções. Disso nós não temos dúvida. Quando ele busca a arca do Senhor, diz o texto, que ele mandou preparar um carro de bois, e nesse carro de bois colocou-se a arca. Só que quando a arca estava sendo trazida, o que aconteceu? Os bois começaram a tropeçar, e aí 2 moços, Uzá e Aiô, resolveu segurar a arca, capítulo 13 e versículo 9 de 1 Crônicas. E quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçavam. 14, então, versículo 10 do 13. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Aí Davi ficou triste, desgostoso, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Geteu era um morador de Gate. Aqui tem algumas controvérsias, né? Alguns dizem que Obed era filisteu, porque ele era oriundo da cidade de Gate. Gate é uma cidade filisteia, dominada pelos filisteus. Outros dizem que não, que ele era um levita que foi morar lá e se converteu. Aliás, que era um gentio que foi morar lá e se converteu. Outros dizem que ele era um levita. Não dá para precisar, mas uma dessas 3 hipóteses é a verdade. Qual delas? Não sei. Nós não temos tantos registros para poder afirmar isso. O que eu sei é que Obed-Edom se dispôs a guardar a arca do Senhor na sua casa. Esta mesma arca que esteve guardada na casa de Abinadab por 20 longos anos. Na casa de Obed-Edom ficou apenas 90 dias. E o que isso tem a ver? Muito. Não há um registro sequer na Bíblia de que Deus tenha visitado a casa de Abinadab. Não há um registro sequer de que a descendência de Abinadab tenha feito algum tipo de trabalho na casa do Senhor. Muito embora o filho de Abinadab, Eleazar, tenha sido consagrado pelos homens de Quiriate Jearim para cuidar da arca do Senhor, nós não sabemos como foi esse cuidado. Não tem registro. Nós não temos nenhuma informação de que tenha havido êxito, prosperidade na casa de Abinadab ao longo desses 20 anos. Pelo contrário, o que a gente percebeu aqui no capítulo 7 de 1 Samuel é que a nação de Israel vivia lamentando, dirigindo lamentações ao Senhor. Então não chegava nenhum tipo de informação de Quiriate Jearim, no sentido de dizer: Deus está visitando a casa de Abinadab, Deus está abençoando a casa de Abinadab, a cidade de Quiriate Jearim está prosperando porque a arca do Senhor se encontra lá no outeiro. Não temos esse tipo de informação. É claro que às vezes o silêncio em determinados assuntos é um tanto incômodo, mas por que
Na casa de um homem em que a arca fica 3 meses, há um registro e um detalhe importante, e na casa do outro não há qualquer menção. É simples. Se não há menção é porque nada de novo aconteceu. Nada de importante aconteceu. Porque se tivesse ocorrido algo importante, estaria nas crônicas, estaria nos livros de Samuel, e há um silêncio aqui. Então eu presumo que a casa de Abinadab não mudou absolutamente nada. A mesma vidinha continuou antes e depois da arca. Diferentemente da casa de Obed-Edom. E aí nós lemos, irmãos, o texto, que quando a arca de Deus foi levada para a casa de Obed-Edom, 3 meses depois as notícias chegaram ao palácio, aos ouvidos de Davi. E quando chegou aos ouvidos de Davi, a notícia foi de que Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom. Em apenas 3 meses, esse homem prosperou. Mas aí eu preciso que vocês acompanhem comigo algumas referências, pelo menos 3 sobre Obed-Edom. Vamos ler primeiro Crônicas 16, 38. Está escrito assim: também deixou a Obed-Edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. Porteiros de onde? Da casa do Senhor. Depois desse episódio que houve de Obed ter guardado a arca do Senhor durante 3 meses, lá à frente a gente encontra esse registro que Obed-Edom foi designado com seus irmãos. 68 irmãos foram designados, nomeados para serem porteiros na casa do Senhor. Vou começar a falar dos porteiros agora, né? Depois eu vou chegar nos outros, que vai chegar, tem mais funções aqui na frente. Irmãos, alguém acha que ser porteiro na casa do Senhor é um trabalho inferior, sem relevância, humilde, desprezível? Tem gente que acha que estar à porta do Senhor é algo desprezível. Então venha comigo. Davi disse assim: eu prefiro estar à porta, isso é ser porteiro. Eu prefiro ser um porteiro da casa do Senhor a estar em outro lugar. É preferível um dia à porta, como porteiro, do que 1000 dias em outro lugar. Aí eu te pergunto, será que Davi sabia valorizar os porteiros? Obed se tornou líder da portaria. E aí eu estava estudando sobre isso. Obed-Edom foi tão impactado pela arca na casa dele, que quando a arca foi sair, ele disse: Davi, eu não quero ficar longe da arca. Deixa eu ficar perto da arca. Me arruma uma função, alguma coisa na casa de Deus, para que eu possa assistir perante a arca. Eu fui impactado, minha família foi mudada, eu estou debaixo de uma bênção, eu estou debaixo de prosperidade. Me dá uma função. O zelo, o amor, a dedicação, o denodo, o desvelo de Obed impactou a Davi e disse: você vai ser chefe da portaria. Aí ele pegou. Agora veja a influência de Obed-Edom sobre a sua família. 68 irmãos. Ninguém fez birra. Ninguém disse assim: não, eu só vou no dia da minha escala. Ninguém disse assim: eu vou fazer escada para você subir. Porque tem gente que pensa que quando alguém vai fazer um serviço, que nada, rapaz, eu vou fazer escada para o outro subir.
Graças a Deus que esse espírito maligno de Abinadab não está aqui, porque nós queremos que haja o espírito de Obed-Edom. Quando eu falo espírito de Obed, é a disposição dele, a postura dele, de entender que nós estamos aqui para servir ao reino, à casa de Deus, e não preocupado com título, com status, com homenagens, com honrarias humanas, mas preocupados com a glória do dono da casa. E o dono da casa não é o pastor, o dono da casa não é o obreiro, o dono da casa não é o líder do departamento, o dono da casa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 68 irmãos sobre o comando para serem porteiros. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12 e 13, está escrito: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor Deus nosso irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos foram ordenados. Primeiro estão falando aqui a razão por que a arca de Deus foi tomada e o prejuízo que ocorreu. Impressionante. No primeiro conflito eles não levaram a arca, aí eu vou voltar um pouquinho na história, e eles perderam a guerra, morreram 4.000 homens. E eles pensaram assim: bom, se no primeiro conflito morreram 4.000 homens, é porque nós não levamos a arca do Senhor. Dessa vez, nós vamos levar a arca do Senhor, vamos enfrentar os filisteus, e eu quero ver agora a gente perder a guerra. Agora a gente não perde, a gente tem a arca. Porque eles estavam usando a arca como um amuleto da sorte. Não basta ser crente, não basta ser membro de uma igreja, não basta ter títulos, não basta ter anéis ou condecorações, é preciso ter a presença de Deus na vida. Eles tinham uma arca, mas não tinham a presença. E aí disseram: não vai haverá nenhum problema, vamos colocar a arca, os levitas na frente e vamos para a guerra. E foram. Nos dias de Eli, de Ofni e Finéias, que estavam no templo, mas desprezavam o sagrado, não valorizavam a presença de Deus, e o texto bíblico de Samuel diz que a lâmpada do Senhor já estava se apagando, não havia respeito. Os filhos de Levi pegavam aqueles garfos enormes e metiam na carne ainda mal cozida ou mal assada, e arrancavam os pedaços e comiam, porque aquelas carnes ali eram sacrificadas, não podiam, eram consagradas ao Senhor, mas eles não respeitavam o sagrado, eles profanavam, eles violavam as coisas de Deus, piorando ainda mais o mau testemunho dos filhos de Eli, que prostituíam, se envolviam com as mulheres da cidade. Era uma bagunça no sacerdócio. Deus está virado. Mas eles disseram assim: mas nós temos a arca, nós temos o amuleto da sorte, vamos para a guerra, não vai acontecer nada. Nós perdemos a outra, mas essa a gente vai ganhar, porque a gente agora está levando a arca. E foram com a arca. Tinham morrido quantos que eu falei? Nessa segunda guerra, morreram 30.000 homens. Com a arca e tudo. Para piorar as coisas, diz o texto bíblico que os filisteus tomaram a arca, saquearam e a levaram embora. Quando a notícia chegou para Eli, ele estremeceu na cadeira e os mensageiros disseram: morreram teus filhos na guerra. 30.000 homens morreram na guerra. Até aí, ele ainda estava se segurando na cadeira. Tem mais notícia ruim? Tem mais notícia ruim. A arca de Deus foi tomada. Ah, irmão, quando ele ouviu, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Parou por aí? Não. A nora de Eli estava para dar à luz.
Quando soube que o marido tinha morrido, que o cunhado tinha morrido na guerra, que a arca de Deus foi tomada, veio as dores do parto e deu à luz, e morreu também no parto. Nasce um menino. Sabe qual é o nome que deram para o menino? Icabô, ou Icabode. Tem algumas traduções que dizem Icabode. Icabô ou Icabode. Sabe o significado? Foi-se a glória de Israel. Porque se a presença de Deus foi levada pela arca, que era o simbolismo, então agora a glória de Deus tinha saído de Israel. Pois bem, acontece que quando a arca chegou lá, Deus agora se irou contra o povo filisteu, porque era um objeto sagrado. E começou a ter úlceras, pragas, ratazanas, hemorroidas. Aí o povo ficou enlouquecido e foram buscar a orientação dos religiosos, dos líderes, dos filisteus. Disseram: olha, é a ira do Deus de Israel contra nós por causa desse objeto. Vamos devolver. Aí orientaram, disse: vamos botar aqui umas hemorroidas de ouro, umas ratazanas de ouro dentro dessa arca e vamos devolver para eles. Vamos pagar, botar em cima de um carro de novilho novo. Se realmente é isso, os animais vão direto para Bet-Semes, sem errar nem para a direita e nem para a esquerda. Eles vão achar o caminho e vão chegar até Bet-Semes. Se fizer isso, é sinal de que Deus aceitou a nossa oferta e vai nos livrar dessa praga, dessa doença, desse negócio aí. E aí fizeram, irmãos. E não é que os animais foram direitinho, sem errar o caminho, não parou no caminho, foi levando a arca. Quando chegou em Bet-Semes, parou. Aí o povo: que foi isso? A arca de Deus voltou, irmão. O povo fez: sabe como é que é, né? Os crentes pentecostal, não eram pentecostal, mas agia como esse povo bailava, pulava, dançava, jubilava. Crente tem que ser alegre, né? Quando eu vejo crente que é assembleano, que é tudo assim, é porque a arca dele está aparecendo na casa de Abinadab. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Ok. Aí fizeram aquela festa e tal. Mas o povo disse: aí, depois de tudo isso, o tempo passou e a arca foi lá para a casa do Abinadab. Até que Davi, olha quanto tempo isso vai levar. Isso ainda era no governo de Saul. Agora, Saul já saiu de cena, Davi já é rei, mas a arca continua exilada, lá na casa de Abinadab. Aí Davi disse: vou trazer a arca de Deus de volta para Siló, que era o lugar onde deveria estar, ou a casa de Davi. A intenção de Davi foi boa, o objetivo foi bom. O problema é que ele quis fazer parecido com os filisteus. Os filisteus não mandou num carro de boi? Deus aceitou. E se Deus aceitou, olha só, e aqui mora o perigo. Se Deus aceitou a arca de volta em cima num carro de boi e não houve problema nenhum, por que Deus não pode aceitar a gente também botar num carro novo, puxado pelos bois e trazer para o lugar onde vai ficar a casa do Senhor? Não tem problema nenhum, Deus aceitou lá, aceita aqui. Aqui eu tenho que falar umas coisas. Crente assembleano, principalmente, gosta de imitar as igrejas dos outros. Ele acha que o que está dando certo lá tem que dar certo aqui. Ele acha que o que funcionou em determinado lugar vai funcionar aqui. Aí ele chega porque os filisteus estão comemorando. Aí alguém diz: mas lá está acontecendo isso? E Deus está visitando? E Deus está fazendo? E por que a gente não faz aqui também, pastor? Às vezes eu ouço umas desculpas assim meio que esfarrapadas. As pessoas dizendo assim: mas é a cultura, é a tradição. E por que a cultura e a tradição dos filisteus não colou quando chegou em Israel? Porque se Deus aceitou lá, não podia ter aceitado aqui. Só que o povo, os filisteus, não estavam debaixo de uma aliança.
não estavam debaixo de um juramento, não era povo da promessa. Deus não tinha nenhum pacto, nenhum compromisso com os filisteus. Portanto, eles não poderiam de forma nenhuma sofrer qualquer tipo de penalidade por não fazer de acordo com a prescrição da lei. Lá não tinha Torá, lá não tinha um sacerdote levita, lá não tinha um templo, não tinha um tabernáculo dos judeus. Eles, na sua ignorância, entenderam, não, vamos fazer assim, vamos ver se Deus recebe. Apesar da ignorância, não conhecendo a lei, a Torá, os preceitos de Deus, mas eles demonstraram mais temor e respeito do que os próprios judeus. Ai, Jesus, tem que falar um negócio aqui. Às vezes os ímpios tratam melhor os seus líderes do que os crentes aos seus líderes na igreja. Às vezes, os crentes tratam melhor os líderes ímpios no mundo do que os líderes cristãos na igreja. Você sabe o que isso acontece? Você provoca a ira de Deus. O negócio aqui vai pegar hoje, irmão. Isso aqui é a revelação nova de hoje. Os filisteus estavam honrando a Deus, dizendo, vamos oferecer um sacrifício ao Deus de Israel. Eles não tinham obrigação nenhuma de fazer aquilo. Eles não tinham nenhuma imposição ou exigência para fazer aquilo, mas eles entenderam, a gente quer se livrar dessa praga, desse problema, não vamos ficar com essa maldição não, vamos fazer o que é necessário, vamos. E todos concordaram, trouxeram as suas ofertas, não foi ratazanas vivas, foram a imagem de ratazanas em ouro. Tudo que foi metido na arca ali era ouro. Às vezes os ímpios são tocados por Deus e abençoam mais as igrejas do que alguns dentro da própria igreja. Eu vou mexer, irmão, vou falar. Eu já recebi ofertas e dízimos de pessoas, eu nunca pedi, eu não peço. Mas ele disse, pastor, eu fui tocado por Deus, eu quero abençoar essa construção. Estou mandando um caminhão de bloco. E chega assim, daqui a pouco, quantos lugares eu já passei assim, pastor, chegou um abençoado aqui, não é crente não, perguntou o que estava precisando aqui, mandou, chegou esse cimento todinho aí, ó. Eu nem sei quem é a pessoa, eu sei que é alguém aí do comércio aí que mandou. Falou, Deus, abençoa esta pessoa, Jesus, que mandou, multiplica, ordena a tua bênção. E você sabe que Deus ouve isso? E retribui e abençoa? Porque isso é uma forma de honrar a Deus. Então tem gente que nem é do nosso meio, é filisteu. Mas ele resolve honrar a Deus e Deus aceita a honra. Deus aceita a honra até de ímpios. Que isso, pastor? Eu não estou falando heresia. Se você quiser, eu fico a noite toda aqui dando um estudo sobre isso. Se você estiver disposto a ficar. Mas vamos voltar para o nosso texto. Pois bem, aí Davi disse assim, bom, se lá deu certo, aqui também vai dar. Escute, há um perigo muito grande no meio da igreja dos crentes se tornarem pragmáticos. Eu vou explicar o significado da palavra pragmático. Pragmatismo é a arte das pessoas usarem todos os meios para obter os seus fins. Ou seja, os fins justificam os meios. Isso é pragmatismo. Pragmatismo é assim, não importa como eu vou conseguir, o importante é que eu consiga. Não importa o que eu tenho que fazer para aguentar esse emprego. Se eu tiver que passar por cima de alguém, eu passo. Se eu tiver que roubar, eu roubo. Se eu tiver que mentir, eu minto. Mas que eu vou chegar, eu vou. Isso é pragmatismo. Que é isso, pastor? O senhor exagerou. Não exagerou, não me provoque para eu colocar em miúdos que sai tudo.
Então, tem gente que só não mata a mãe porque ela já morreu. Mas para conseguir o que quer, não tem ética, não tem respeito, não tem princípio, porque está preocupado apenas em conseguir os seus... Isso é pragmatismo. Vamos para a igreja agora, a igreja. Aí Davi, ele olhou assim, vamos fazer um carrinho novo, né? Bonitinho, arrumadinho. Deus vai ficar feliz que a gente está fazendo um negócio diferente para ele. Ele consultou ao Senhor, sim ou não? Não. Ele chamou os sacerdotes para uma reunião, sim ou não? Não. Aqui vai um conselho para todos. Todos. A Bíblia diz assim, ó. Na multidão de conselheiros. Ao quê? Antes de tomar uma decisão, se você não tem certeza, reúna as pessoas de confiança, homens idôneos, homens experientes, homens maduros, e se oriente. Porque Davi, ele não fazia nada sem consultar ao Senhor. E quando ele tinha dúvida, ele chamava: Natan, chega aí. Pergunta ao Senhor se eu devo ir a essa guerra ou não. Ora lá e veja lá. Depois você me traz a resposta. Ele não pergunta, porque tem gente que pergunta a alguém, esse tipo de gente não vale. Escute isso aqui. Irmão, eu queria um conselho, embora eu já tenha a minha opinião formada, mas qual é o seu conselho? Deixa eu te falar, se você tem opinião formada, nunca venha me pedir conselho. Você vai perder seu tempo. Você não vai concordar com o que eu vou dizer. Para que pedir conselho, se você já tem opinião formada? Conselho é para quem tem humildade para ouvir. Vou repetir, conselho é só para quem tem humildade para ouvir. E Davi tinha. Aí, quando o negócio apertava, vem cá, Natan, era o conselheiro. Pois bem, só que nesse episódio aqui ele não ouviu ninguém. Vou fazer. Tensão boa, maravilhosa. E vai feliz da vida. Daí a pouco, segundo tradição, esse Uzá e Aiô eram os mesmos que estavam na casa de Abinadab. Eram os mesmos zeladores da arca que estavam na casa de Abinadab. Um escapou. Aiô escapou. Acho que Aiô ficou olhando assim, deixa ver o que Uzá vai fazer, né? Porque tem uns cabras que são espertos. Isso, e também um pouco de inteligência, né? Aí, quando o Aiô, né, ficou de lá, o Uzá encostou a mão na arca, Deus o matou. Aí Aiô diz assim, lá ele, estou de fora. É outro que vai pegar nessa arca. Claro, vai morrer também. Só que aí Davi entristeceu. Meu Deus, eu estava tão alegre. E o povo estava feliz ou não estava? Diz o texto que eles estavam jubilando, dançando, pulando. E o negócio estava levantando poeira. Estava uma festança só. Mas nem sempre a alegria é do Espírito Santo. Muita alegria é da carne. Tem gente que diz, eu estou dançando na presença de Deus. Pastor, é dança no Espírito. Mentira, não existe dança no Espírito. Existe dança na carne. Existe dança de alegria. É pecado dançar? Bom, pelo contexto do que a Bíblia diz, não. Ela não diz que é pecado. Mas nunca diga, nunca use a desculpa dizendo, eu dancei pelo Espírito Santo. O dia que você me mostrar isso na Bíblia, eu serei o maior dançarino dessa igreja. Tem igreja que tem ministério de dança. Eu sabia que tinha ministério para homens, para obreiros. Ministério de dança, isso aí inventaram. Ainda pega Davi como cobaia. Davi deve estar revirando no túmulo, ouvindo um negócio, se eu pudesse ouvir um negócio desse, né? Que isso, irmão? Isso é falta de Bíblia. O povo não lê Bíblia. Aí fica inventando coisa. Não existe dança no Espírito. Existe dança. Eu não estou dizendo que é pecado você até, né, balançar seu esqueleto, porque tem umas músicas que, né, eu não sou de balançar o esqueleto, porque eu sou todo meio duro. Mas eu não estou dizendo que é pecado. Porque nem que faz na igreja engessado.
Não, que eu não sou estátua. Ok, você tem liberdade de se manifestar, uns com palmas, uns com alegria, uns balançando o corpo, desde que você entenda que não é o Espírito, é você, é a tua emoção, é o teu temperamento, é a tua alegria. É proibido se alegrar na casa de Deus? Não, não é proibido. É proibido eu me manifestar com liberdade na casa de Deus? Não, não é proibido. Agora, a gente não pede dizer, aí está com vontade de dançar e diz que foi o Espírito. Não, diga, eu estava com vontade de dançar e dancei. Pronto. Não minta, não bota isso na conta do Espírito Santo, não aí. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Aí, nós lemos aqui 12 e 13, vamos continuar lendo. 14 e 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. Aí agora, depois do incêndio, da tragédia, aí agora Davi foi descobrir o que tinha acontecido. Não, é porque não podia levar no carro. A ordem é levar nos ombros. Os levitas, é eles que carregam a arca, tem que colocar os varais nas argolas, de um lado direito, do lado esquerdo, e os 6 homens, 3 de um lado, 3 de outro, carregam a arca. A arca era um objeto de 1,10 m de comprimento, de 70 de altura, 70 de largura, feita de madeira de acácia, toda forrada em ouro, tinha uma tampa chamada propiciatório. Era o símbolo da presença de Deus. Ela ficava no lugar mais interior do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Mas ela também era utilizada em muitas cerimônias e principalmente nas guerras. Mas a arca por si só não é garantia de livramento e de presença de Deus. Ela é uma representação, mas o problema não está, a questão não está em ter a arca. Você vê, tem igrejas aí que botam arca no templo, e não tem nada da presença de Deus. Só tem o símbolo, só tem a peça, mas o povo não honra ao Senhor. E como diz o texto profético, muitos honram ao Senhor apenas de lábios e não de coração. Pois bem, ainda no mesmo texto diz, no versículo de número 18, a parte final, fala vários nomes aqui, e os porteiros Obed-edom e Jeiel, todos esses estavam na casa do Senhor realizando este trabalho. Um pouquinho mais à frente, em 1 Crônicas, capítulo 26, e os versículos de número 8, diz assim: todos estes homens foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos, seus irmãos, homens capazes, robustos para o serviço, ao todo 62. Aí você diz, pastor, lá não está 68? Mas aqui eram os homens, Obed-edom tinha 8 filhos. 8 filhos. E os irmãos? Então, quando se junta, dá esse número. Toda essa lista aqui do capítulo 26 são dos porteiros. Segundo informações bíblicas, Obed-edom era da casa de Coré, filho de Coré. Aqui é mais uma coisa interessante a ser dita. O que aconteceu com Coré, irmão? Alguém lembra o que aconteceu com Coré? A terra comeu, engoliu vivo. Na rebelião lá da congregação contra Moisés, a casa de Coré, Datã e Abirão, eles e mais cerca de 600. Congregação maior do que essa. Foram engolidos e enterrados vivos. Mas os filhos de Coré disseram assim, não, papai, com o senhor não. Não, papai, o senhor está rebelde, a gente não vai para essa congregação de rebelde, não. Tem crente que fica atrás de outras igrejas porque são rebeldes. Escute o que eu vou te falar. Em busca de aventuras espirituais,
em busca de falsa prosperidade, em busca de falsos milagres. Bate em porta aqui, bate em porta. Eu já recebi gente, irmãos, que rodou todas as igrejas da cidade. Aí eu disse: olha, irmão, se tu sair de novo, eu não te recebo mais. Porque você já rodou todas as igrejas, não sabe onde quer ficar, está igual galinha que fica agoniada procurando ninho para botar e não acha. Desespero total. Desculpa aí a comparação, talvez até um tanto forte, mas o crente precisa se encontrar. Ele precisa entender. Aqui, no caso da família de Obed-edom, toda a casa de Obed-edom, os filhos, os irmãos, os descendentes dos filhos de Coré, disseram assim, com o papai, não. Eles aprenderam a lição e as próximas gerações, o que me impressiona é isso, não se perdeu, porque isso aqui está distante de Coré. Eu não sei quantas gerações, mas são algumas gerações. Mas as gerações subsequentes, sei lá, quarta, quinta, sexta geração, ainda estava lembrando do episódio. Disse: não, nós não podemos desonrar o nosso Deus. Nossa casa não. Nosso tataravô desonrou, mas nós não. E aí você vê a lista, ó, os filhos, vai dizendo, os filhos de Obed-edom, Semaías o primogênito, versículo 4, Jeozadab o segundo, Joá o terceiro, Sacá o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Sacá o sétimo, Peleutai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. É o único porteiro que todos os 8 filhos são citados nominalmente, e diz que todos eles, diz a parte final do versículo que nós acabamos de ler, Deus o tinha abençoado. Você não encontra isso com outro porteiro, só a casa de Obed-edom. E um pouco mais à frente, a gente vai encontrar informações lá pelo capítulo 29, e a gente não vai ler agora, que desta família da casa de Obed-edom tinham músicos, porteiros, porque o desejo de Obed-edom era estar presente em todos os atos solenes da casa do Senhor, para ficar perto da arca. Agora eu vou concluir Abinadab e Obed. Tem muita gente que não valoriza a arca do Senhor. Ele pensa que se estiver em casa com um amuletozinho da sorte, abrindo a Bíblia no Salmo 91, amareladas páginas de tanto tempo que está aberto, vai garantir bênção e proteção para a sua vida. Não preciso ir na igreja não, porque minha casa tem um Salmo 91 aberto. Você se comporta como Aminadab. Ah, mas eu tenho umas caixinhas de promessa, é só sacar um versículo de bênção aqui, e vai estar tudo garantido. Casa de Abinadab. A casa de Abinadab pensa que o amuleto da sorte lhe garante proteção. Só que na casa de Abinadab ninguém é lembrado. Na casa de Abinadab não entra no livro das crônicas. Da casa de Abinadab ninguém é nomeado para ser músico. Da casa de Abinadab ninguém é lembrado para fazer a obra do sacrifício, nem na portaria e nem no templo. Da casa de Abinadab ninguém foi nomeado para cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Será por quê? Porque eles eram apenas religiosos. Não havia o temor, não havia a graça. Já Obed-edom, que não tinha nada a ver com a história, disse: eu cuido da arca, manda para minha casa. O que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, em 3 meses na casa de Obed-edom, a vida dele foi mudada. E outra coisa, se você pensa que foi mudada em 3 meses, você está muito enganado. Ela melhorou consideravelmente depois, porque quando ele aceitou ser nomeado, diz Deus que Deus abençoou os filhos de Obed-edom. Todos os 8 filhos seguiram o pai, o bom exemplo do pai. Disse: meu pai, estamos com o senhor na portaria, estamos com o Senhor na zeladoria da casa, estamos com o Senhor no cuidado das coisas sagradas. E eles nunca se apartaram mais do templo da casa do Senhor. Vai doer o que eu vou dizer agora.
Quantos de nós vimos para a igreja e não temos o prazer de trazer nossa família para ouvir uma palavra como esta? Estamos apenas como Abinadab, mas eu ouvi. Sua mulher precisa ouvir essa palavra. Seus filhos precisam ouvir esta palavra. A tua família precisa ouvir esta palavra. Teu marido precisa ouvir esta palavra. A tua casa precisa ser alcançada por esta palavra. Abinadab fazia todo o sacrifício e esforço e levava toda a sua família. Não só os seus filhos, os seus irmãos, as suas cunhadas, os seus parentes. Todos estavam ali em respeito, porque sabiam honrar a Obed-Edom. Escute uma coisa. A honra e o respeito de um homem vem a partir da honra e o respeito que ele tem ao seu Senhor. Nunca espere respeito e honra de um homem se você não aprendeu com Obed-Edom a honrar e respeitar a Deus. É o nível que nós temos de honra a Deus que faz com que a gente seja honrado aqui na terra pelos homens. Abinadab não honrava a Deus. Abinadab, bota esse objeto aí. Eu acho, isso aqui é uma conjectura minha, eu acho que no dia que Davi mandou buscar a arca, 20 anos depois da casa de Abinadab, ele deve ter dito assim: ufa, até que enfim, vou me livrar desse objeto que tanto trabalho me deu. Minha vida não mudou em nada, estou na mesma vidinha de sempre, e até que enfim lembraram de trazer. Vá e não tragam mais de volta. Tem muita gente na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas não tem graça, não tem unção, não tem presença, não tem experiência, não tem testemunho para contar, não tem milagre para relatar, não vive o sobrenatural, não tem glória, não tem aleluia para dar, não vive no azeite, não busca, não adora, não ora, não chora, não sente nada. Casa de Abinadab. Tem o símbolo sagrado, tem a religião, conhece a lei, mas não vive a experiência da intimidade com o sagrado. Eu prefiro um Obed-Edom que não era oficial. Eu prefiro um Obed-Edom que não era doutor. Eu prefiro um Obed-Edom que não era pregador. Eu prefiro um Obed-Edom que não era sacerdote. Eu prefiro um Obed-Edom que não era letrado, mas tinha o prazer em Deus, que tinha graça de Deus, que tinha zelo pelas coisas de Deus, que amava a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Venha. Abinadab não quer? Venha para mim. Às vezes nós estamos oferecendo cargos e funções para as pessoas na igreja e elas estão dizendo: isso não vai mudar a minha vida em nada. Claro, porque você é Abinadab. Não muda mesmo não. Porque o Abinadab, ele faz por obrigação e não por prazer. Se você dirige a congregação e não tem prazer, entregue. Se você canta na igreja e não tem prazer, não cante, porque Deus não recebe o que é feito por obrigação. Se a igreja dependesse de Abinadab, ela estaria fechada. 20 anos e não moveu uma palha para mudar absolutamente nada. Bastou chegar nas mãos certas. Bastou entrar na casa certa. Bastou chegar em um homem compromissado com o céu. Bastou chegar em um homem que tinha temor a Deus, para em 3 meses a notícia e a fama correr até o palácio. Atenção, Davi. Notícias. O que há de novo? Não está sabendo? Deus visitou a casa de Obed-Edom. Obed-Edom está prosperando. E quando Davi soube, ele se alegrou. Porque tem gente que não se alegra com a alegria dos outros. Mas Davi se alegrou. Que bom.
Eu estava tão desolado, achando que Deus não queria que eu trouxesse mais a arca. Não, Deus visitou, porque ele achou assim, vai ser igual a casa de Abinadab mesmo. Não era, não. E quando ele viu o que Deus estava fazendo na casa de Obed-Edom, ele disse, bom, vamos fazer uma reunião de emergência ministerial, sacerdotal, chama os conselheiros, chama os homens, eu quero uma reunião ainda hoje. Traz todo mundo. Por que Deus abençoou a casa de Obed-Edom? E no dia que eu quis trazer essa arca, foi tragédia, casa de Abinadab, um negócio lá, não aconteceu nada. O que está acontecendo? Me explica. Aí os homens, vamos ler a lei, vamos ler a palavra? Vamos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque muitas vezes a gente deixa de consultar o Senhor e a sua palavra, e a gente faz o que está na cabeça. Não é para fazer o que está na tua cabeça, é para fazer o que está no livro. Quando falou e orientou, disse, então o segredo é esse? Então vamos fazer conforme diz a palavra de Deus. Aí trouxeram, e eu já estou encerrando, quando a arca está chegando, agora não houve tragédia, agora não houve morte, eu acho que Obed vai ali do lado da arca, feliz, que coisa linda, que maravilha, Davi permitiu eu ficar perto da arca, vem cá meus filhos, 8 filhos do lado, vem cá meus irmãos, mais 62, vem cá tudo aqui perto de mim, todo mundo alegrando e feliz, e o povo bailando, feliz da vida. Aí Davi despiu-se das vestes reais, tirou a coroa e vestiu uma estola sacerdotal. E aí aquela estola começou a esvoaçar. E tem uns crentes que não vêm para a igreja e perguntam, como foi o culto? Eu vou encerrar com Mical. Como é que foi o culto lá hoje? Se você quisesse saber, você tinha vindo. Mical não foi para o culto, não foi para a celebração. Enquanto está lá o povo de Deus se alegrando, jubilando, cantando, dançando, feliz da vida, Mical ficou lá de cima olhando. Que coisa mais ridícula, o rei parecendo um vadio, no meio das servas, das empregadas. Será que ele não tem vergonha na cara, se comportando como um vadio? Termina a festa, o culto maravilhoso, uma alegria, dessa vez sem tragédia, tudo feito conforme a palavra de Deus, aí abençoa o povo. Outra coisa, aqui tem tanta lição, irmão, que o tempo acabou. Aí ele chega e diz, todo mundo, pão, carne, paz, ninguém voltou vazio. Eu acho tão bonito Davi, porque Davi tratava todo mundo igual. Davi não tinha os preferidos da corte para comer com ele, não. Ele comia com o povo. Eu gosto de gente do povo. Esse povo espreguiçado, todo. Nariz empinado. Deus não gosta de gente assim, não, irmão. Deus não gosta de gente assim. Aí Davi, para todo mundo vai levar o mesmo quinhão para casa. Então todo mundo levou pão, carne e passas para casa. Todos. Terminou o culto. Ele abençoou o povo, e abençoou dando presente para o povo. Quem é que não vai ganhar presente, né? A gente vem para a igreja para ser presenteado por Deus. Todo mundo presenteado, feliz da vida. Ele diz, agora vou abençoar minha casa. Vai Davi subir nas escadas, feliz da vida. Vou abençoar minha mulher, a minha casa. Quando ele chega, a mulher com cara de maracujá de gaveta. Que foi isso, Mical? Não gostei desse culto aí. Meninice, povo dançando, e você igual um vadio no meio dançando, feito um doido. Como é que pode um rei se comportando desse jeito? Meu Deus do céu, provocou Davi. Davi, olha, você está com ciúme? Deus rejeitou teu pai, aquele desviado. Aqui é palavras minhas, viu? Escolheu a mim, não foi seu pai. E depois de tudo isso, eu não deveria agora estar adorando e agradecendo a Deus, depois de tantas conquistas, de tantas bênçãos, e você quer que eu fique como? Engessado? Eu tenho todo o direito de estar alegre e feliz. Era para aqui agora a gente ter um culto de celebração, terminar a noite em alegria, em festa, e você me recebe desse jeito.
Eu não sei, irmãos, como foi a conclusão dessa conversa, porque ela é interrompida bruscamente, e aí o último versículo diz que Deus não permitiu que Mical tivesse filho por toda a sua vida, e a tornou estéril. Davi teve que casar com outras, para deixar descendente, porque a Mical, que foi prometida a ele, e ele gostava de Mical, e Mical também gostava dele, mas ela não era crente, era desviada. Crente desviado não produz, crente desviado não tem filhos, crente desviado não gera filhos, só perturba quem trabalha, só critica quem faz. Crente desviado não se alegra com a alegria do outro. Crente desviado só censura e murmura. Crente desviado só sabe criticar. Crente desviado não tem presença. Crente desviado não vai para a igreja. Crente desviado não fica junto da arca. Crente desviado não tem prazer nas coisas de Deus. Que tipo de mulher é você? Abigail ou Mical? Aqui já é outra mensagem. Agora não. A hora acabou. Um dia eu prego Abigail e Mical. Mas que tipo de crente somos nós? A casa de Abinadab ou casa de Obed-edom? A casa de Obed-edom adora. A casa de Abinadab reclama. A casa de Obed-edom serve. A casa de Abinadab é um peso e um fardo às coisas de Deus. Se você está vindo à igreja como um fardo, não haverá prosperidade na tua vida. Se você vem à igreja, porque esse pastor é chato e não entendeu o propósito de servir ao Senhor, não haverá prosperidade nessa casa. Mas se aqui tiver alguns Obed-edom, aleluia. Se aqui tiver homens e mulheres com coração tocado pelo Espírito Santo, de zelo, de prazer pelas coisas de Deus, haverá uma mudança na tua vida. Haverá prosperidade na tua casa. Teus filhos serão atraídos. A tua casa será um manancial de bênção. A tua família servirá ao Senhor. Os desviados vão voltar. Os afastados vão retornar. Porque a arca de Deus estará sendo cuidada. Você terá o desejo de manter a presença do Senhor sobre a sua vida. Venha para a igreja, mas venha com a arca. Vá para a oração, mas vá com a arca. Louve ao Senhor, mas louve junto da arca. Faça a obra de Deus, mas faça junto da arca. Sirva na portaria, mas sirva junto da arca. Faça o que tiver que fazer, a zeladoria, a regência, seja professor, mas junto da arca. Todo crente que tem a arca perto dele e a presença de Deus, a gente quer ficar junto. Porque a arca atrai. A presença de Deus contagia. A presença de Deus gera energia positiva. A presença de Deus traz o milagre. A presença de Deus gera mudança, gera transformação. Permita que a arca de Deus esteja na tua vida. Nunca saia de perto da presença do Senhor. 2026 está chegando. E muita gente vai dizer assim: vou renovar os meus votos para 2026. Eu espero que em 2026 Deus me dê um carro novo, uma casa própria, a faculdade do meu filho. Você está igual a casa de Abinadab. Não vai ter nem casa, nem prosperidade, nem a faculdade do filho. Mas se você pedir a presença de Deus, aleluia, se você honrar a Deus, se você valorizar o sagrado, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o filho na universidade, Deus vai dar casamento, Deus vai abrir portas, porque a prosperidade vem a partir do momento que nós passamos a honrar a Deus acima de tudo. Fiquemos em pé. Vem cantar, irmã Jussara. Enquanto ela canta, você adora. Eu não estou com pressa.
Pastor, passou a hora, passou mesmo, mas tem dia que é assim mesmo. Nem todo dia a fonte está jorrando, nem todo dia tem a inspiração, nem todo dia tem a revelação. Mas o dia que tem, a gente tem que estar junto do tanque. E aproveitar e beber da água que flui, que vem do trono. Aleluia, que gera graça, que gera ânimo, que gera vigor, que gera alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Examine o seu coração e adore. A paz do Senhor, amados. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Me conhece. Aleluia. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito o nome de Jesus. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Aleluia. Não quero ser só apenas o teu servo. Glória ao Cordeiro de Deus. Eu quero atrair. Oh Deus Todo-Poderoso. Teu olhar de amor, Senhor. Seja bendito o nome de Eu Jesus. venho a ti. Aleluia. Como filho que te ama. Aleluia. Tudo que eu quero. Aproveite esse momento e glorifique o nome de está Jesus. perto de ti. Oh, maravilha de Deus. Nos teus braços. Oh, glória. Quero Uribicala, descansar. suribicala, bachéria. Oh, Rei do Oh, te adoramos, Pra te Jesus. abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Aleluia. Razão da minha vida, meu Pai. Oh, glória. Tudo que eu preciso está em ti. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa Eu quero estar adoração. na casa do Pai. Seja bendito o nome de Comer em Jesus. tua mesa, meu Pai. Seja glorificado o teu nome. Tudo que eu sou é Tu és para lindo. ti. Tu és lindo, Senhor. Vivo só pra ti. Vivemos só pra ti, meu Deus. Só pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Aleluia. Me conhece. Aleluia. Sabes tudo que eu preciso. Seja exaltado o nome do antes Senhor dos mesmo de Exércitos. falar. Oh, aleluia. Aleluia. Me ama. Oh, glória. Teu amor é bem maior. Oh, amor do que eu maravilhoso. possa imaginar. Recebe, Senhor, a nossa Não adoração. quero ser só apenas o Para teu sempre, servo. aleluia. Eu quero Oh, atrair bendito Jesus. teu olhar de amor, Senhor. Aleluia. Eu venho a ti. Oh, glória, como glória, filho glória, que te glória. ama. Tudo que eu quero Oh, Deus, é estar. é a tua presença, a tua presença, a tua presença. A tua presença, Nos a tua teus presença. braços eu quero descansar. Oh, Rei, tu irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, Te meu adoramos, te Pai. adoramos. Tudo que eu preciso está em ti. Bendito Jesus, bendito Jesus. Bendito seja o teu nome. Do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou. Oh, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Seja bendito o Cordeiro de Deus. Eu quero estar na casa do Pai. Aleluia.
eu sou é para ti, vivo só para ti. Oh, glória! Oh, glória! Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua mão poderosa. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os salvos, desde agora e para sempre. Todos dizem 2025. Domingo será culto com a participação das crianças. Todos estão convidados. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.